língua que eu aprendi a falar foi alemão, porque os meus pais eram alemães e daí em casa eu comecei a falar outra língua quando eu comecei a ir na aula, porque até ali eu só sabia falar alemão. E como na aula também era na região onde nós morava, era só italiano e alemães, né? E os alemães, no fim, depois, né, que começaram a crescer, começaram a aprender até a falar o português, até alguns italianos. E os italianos lá tudo falam alemão, onde que me criei. Então eu fui só aprender a falar o português quando eu comecei a ir na aula. Eu aprendi primeiro português, porque meus pais moravam em Santa Bárbara do Sul, onde eles trabalhavam no campo e tinham os empregados lá que eles falavam só português. Mas isso é de bebê de cola, até 2, 3 aninhos, né? 4 anos, lembro. Mas quando eu fui para a escola, então eu já sabia falar o português e sabia falar o alemão, porque meus pais também são tipicamente os dois, né? Das duas famílias alemãs, né? Eu também, como a gente morou sempre na região de alemães, eu aprendi fácil o alemão e falo até hoje, não fluentemente como teria que ser, porque, enfim, vai se passando os anos e a gente vai mudando de lugares e trocando de cidades. Então a gente tinha até dificuldade de falar assim bem o português, né? A língua alemã ela é uma língua que precisa realmente ser falada, né, para você conseguir manter ela e ter um bom entendimento também. Na nossa família, por exemplo, nós não temos esse costume. Para eu ter acesso à língua, entender um pouco mais, eu fiz um curso há anos atrás, mas ainda um pouco assim, pela minha dificuldade, né, é muito desafiador por não entender a língua, eu tenho mais facilidade na escrita. E até hoje, quando eu vou lá na casa dos meus pais, a gente fala alemão, só alemão. E meu pai fala o alemão correto mesmo. Eu já falo o alemão mais dialeto. Toda a minha família, quando a gente se encontra com os irmãos e tal, a gente fala alemão. Os municípios, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o município que a gente conhece é Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, ela tem uma identidade muito forte com a etnia alemã. E daí, então, o Poder Legislativo criou uma lei onde, então, eles substituem outra língua ou incluem essa língua, a língua alemã, no próprio curso pedagógico, né, das escolas. Então, é um desafio, mas com certeza é um desejo de ter que todo mundo, toda a parte da associação, todos os municípios que fazem parte da associação, né, eles desejam assim, que os seus municípios também prevalecessem. Mas a gente sabe que hoje os municípios eles são multiculturais, fica é bem complexo isso e da nossa parte tem que haver esse entendimento, né? A família toda falava alemão e meu marido também é alemão, então nós só falávamos em alemão em casa. E os filhos, por exemplo, os mais velhos, eles sabem, não falam uma que outra palavra, mas eles entendem mais o mais novo não entende nada. Ele entende alguma palavra assim alemão, mas senão ele não. Sempre digo assim para as pessoas ensinarem as crianças desde pequeno, porque depois que ficarem mais grandes é mais difícil de aprender. Eu tinha viajado para a Alemanha 2 anos atrás e a importância que foi de eu saber falar alemão, porque nós chegamos lá e daí as pessoas, eu não sei falar inglês, né? E daí nós encontramos um senhor lá que só também entendia alemão. Então eu consegui me comunicar com ele através da minha língua, que eu sei falar alemão. Por isso que eu digo que tem que aprender mais línguas. Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.